Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diana, sejam bem-vindos ao meu canal. Se sentirem à vontade, se inscrevam, deixem o seu joinha e venham interagir comigo através dos comentários. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar alguns pedidos de oração que foram atendidos. A maioria dos meus pedidos desse vídeo são pedidos materiais, que eu ali, na minha vontade de falar com Deus, no meu anseio de que algumas coisas acontecessem, eu tive uma conversa franca com Deus. E esses pedidos foram realizados através dessa minha oração. E eu quero falar sobre vários outros pedidos que Deus me atendeu. E até mesmo pedidos que não foram atendidos também, porque é muito necessário eu falar sobre isso também. Bom, gente, desse vídeo eu separei apenas 5 pedidos para o vídeo não ficar muito extenso, por conta que eu quero explicar um pouquinho de cada um desses pedidos. Então vamos começar. Bom, gente, quando eu tinha lá por volta dos meus 19 para 20 anos, eu já tinha meu filho pequeno e eu sentia muitas dores. Eu comecei a sentir umas dores no peito que eram muito profundas. Era uma dor, gente, que parecia que tava, sei lá, enfiando uma estaca no meu peito. Eu comecei a andar meio curvada, assim, porque conforme eu levantava o tórax, assim, puxava a respiração, doía muito, né? E na ocasião eu falei com meu esposo, nossa, tô sentindo umas pontadas no peito que tá me deixando até, sei lá, com dor quando eu vou respirar. E ele falou assim, vamos no médico, você vai lá e fala pra ele. Tudo bem. Naquela época, era muito difícil marcar consulta, porque você tinha com um especialista. Então, você tinha que passar por um clínico geral e esperar aí ad eterno para conseguir um especialista. E eu queria passar com um especialista de pulmão, porque eu achava que era alguma coisa no meu pulmão. E não foi possível marcar essa consulta. Passei no posto de saúde aqui perto de casa. O médico olhou, fez assim, escutou para ver se tinha alguma coisa de chiado, para ver se não poderia ser catarro, alguma coisa. Perguntou se eu tinha tosse, se eu tinha febre. Eu falei, não sinto nada, não tenho febre, não sinto vontade de tossir. É só a dor profunda quando eu respiro. Então, ele falou assim, bom, vou passar um medicamento pra você. E eu falei, doutor, tem como fazer um exame de raio-x, alguma coisa? Ele falou assim, tá. Aí ele prescreveu lá um raio-x. E eu fiz o raio-x, não apareceu nada. Ele viu e falou assim, não tem nada, você não tá com nenhuma secreção, não tem nada aqui que mostre que você tem algo no pulmão e tal. Aí eu falei, tá bom. E ele me passou um remédio, na ocasião eu fui pra casa, tomei o remédio e nada, a dor continuava. Gente, era uma dor que era como se eu estivesse sentindo uma estaca no meu peito mesmo, era real. Eu senti, quando eu respirava, eu sentia alguma coisa ali, fincada assim. Eu não conseguia concluir o mecanismo da respiração. Eu puxava, parecia que alguma coisa impedia da respiração fazer o curso, sabe? O ar fazer o curso, é como se o ar entrasse e ficasse bloqueando ali, sabe? Então eu fiquei muito chateada com aquilo, eu falei, poxa, e essa dor, ela me impedia de fazer coisas normais, como limpar a casa, porque conforme o movimento que eu fazia aqui com o tronco, eu já sentia aquelas pontadas. Então eu falei assim, bom, o jeito é a gente pagar um especialista. E ali a gente tirou o dinheiro ali das despesas e fomos lá e pagamos um especialista. Passei no reumatologista, porque eu falei com algumas amigas na época que moravam perto de casa, e elas falavam, deve ser reumatismo, alguma coisa assim. Tá, enfim, tudo que eu podia fazer, gente, de especialista, de médico, eu paguei, tive que pagar a consulta, ir atrás e não dava nada. Fiz vários exames de imagem, fiz um exame que você entra lá na máquina para ver se tem alguma coisa, esqueci o nome agora. Então, esse exame era um dos exames mais caros na época que eu tinha feito e não dava nada, nem o exame deu nada. E aí eu fui conversando com o médico, passei no cardiologista também, fiz o eletro, fiz uma bateria de exames em relação ao coração, aquele exame que você sopra para ver o ar também, como que é o nome? Esqueci, gente, enfim. Era uma série de exames que eu fiz para saber se tinha alguma coisa no meu pulmão ou que impedia a respiração, e todos os exames, tanto de imagem quanto de eletro e tudo mais, dava que não tinha nada. Fiz a bateria de exames de sangue também, não deu nada. Enfim, tudo que era para ser investigado na área da medicina, eu fiz. Na época eu cheguei até a pegar um empréstimo, meu esposo fez um empréstimo e a gente pegou, passou em um médico ali direto, que ele estava me acompanhando, e ele falou assim, olha, tudo que a gente podia fazer de exame a gente fez, mas não deu nada, né? Então a gente não sabe o que fazer, vamos aguardar, você vai tomar medicação pra dor, né? Eu falei assim, doutor, eu queria fazer alguma coisa mais profunda, mesmo que for mais caro. Meu esposo falou que vai pegar um empréstimo, porque na época eu nem trabalhava, né? Então só ele trabalhava, então a gente ficava dependendo dele pra tudo. Então ele falou assim, olha, não tem mais o que fazer pra investigar nesse caso, porque a dor que você tá falando, referente a respiração, pulmão, essas coisas, a gente já descartou tudo. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, tem um exame que eu quero fazer, que era um exame de... esqueci, gente, desculpa. Era um exame pra ver se tinha alguma veia entupida, alguma coisa assim. Aí eu também cheguei a fazer esse exame e não era isso, não deu nada.
Enfim, eu continuei com aquela dor forte e isso me impedia de brincar com meu filho, isso me impedia de fazer as coisas em casa. E eu cheguei em casa, desmoronei, comecei a chorar e falei, bem, eu devo estar com alguma coisa escondida que os médicos não conseguem ver, então o que eu vou fazer? Esperar morrer. E eu comecei a entender que naquele momento eu ia ter que esperar para morrer assim do nada, sabe? Porque eu falei, não é no pulmão, não é reumatismo, não é cardíaco, não é no sangue, então é alguma doença misteriosa que está me levando para óbito, né? Eu comecei a pensar desse jeito, lá no auge dos meus 19 anos. E aí o que acontece, gente? Eu lembrei, assim, que quando não tem jeito, o jeito é esse. Mas quando não tem jeito e a gente tem fé, a gente pede para Deus, pelo menos nos orientar e nos mostrar qual caminho andar, né? Qual o caminho tomar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou pedir para Deus fazer conforme seja a vontade dele. Se for para mim morrer com essa dor, que eu morra, mas que ele me prepara, entendeu? Para me aceitar essa morte de forma tranquila, porque eu não quero ficar relutando se foi esse meu fim. Gente, era uma dor muito forte. Então eu achava que era uma dor para me levar embora, sabe? E aí o que acontece? Eu fui e ali no auge do meu desespero, na época eu pedi pro meu esposo sair com meu filho. Falei, leva ele pra passear, que hoje eu quero ficar em casa, eu quero ter uma conversa muito íntima com Deus, eu quero colocar isso na mão dele. E foi ali que eu tive aquela conversa íntima com Deus, no meu quarto. Eu falei para Deus que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, que se fosse para mim morrer com aquela dor, com aquela doença que estava escondida, que eu não sabia o que era, e os médicos não conseguiam descobrir, que ele me preparasse meu espírito, colocasse o desapego material, que eu pudesse ter um desapego material, porque eu ficava muito preocupada, assim, poxa, se eu morrer, como vai ficar minha família, como vai se virar tudo isso, sabe aquelas preocupações que quem tem filho tem, medo de morrer e deixar os filhos, sabe? Então eu comecei a pedir para Deus tirar aquele medo do meu coração. Enfim, gente, eu pedi para Deus me preparar para morrer, porque eu simplesmente achava que eu ia morrer com aquela dor. E, enfim, e eu falei, Senhor, se for da tua vontade, se não for para mim morrer com essa dor, faça com que essa dor alivia, que eu possa sentir que ela não seja tão profunda a ponto de atrapalhar eu cuidar do meu filho, que sabe, é uma missão que o Senhor me deu de ser mãe. Eu não posso deixar essa missão ser falha, sabe? Então, se essa dor está me impedindo de me desenvolver como mãe, de ajudar meu esposo em casa, ajudar nas coisas da casa, pelo menos coloca um pouquinho de alívio, sabe? Se não for permitir, se o Senhor não quiser tirar essa dor de mim, que eu possa pelo menos ter um pouquinho mais de alívio para me poder fazer minhas tarefas de casa, eu não vou reclamar mais. E se for da tua vontade, tira essa dor de mim, para que eu possa desenvolver a minha vida, que eu possa andar para frente. Eu não sei o que é, tu tá vendo, sabe? Eu falava assim para Deus, Senhor, tá vendo que eu não tenho condições financeiras de pagar especialistas mais, tudo que eu podia pagar, todo o dinheiro que eu tinha para poder pagar as coisas que eu tinha que pagar, os médicos, os exames, eu fiz. O que estava na minha mão eu fiz, agora só me resta pedir pro Senhor, faça a tua vontade. Mas se for para mim ficar aqui nesse mundo, me dê alívio da minha dor, para mim poder cuidar dos meus afazeres. Fiz aquela oração. Gente, eu sempre tive uma questão assim. Eu não gosto de ficar insistindo muito, sabe? Isso com tudo. Com tudo, sabe? Eu chego na pessoa e falo, olha, por favor, eu preciso disso, sabe? Eu coloco ali todo o meu querer, a minha vontade. Se eu vejo que a pessoa não quer, não tá afim, eu deixo pra lá e vou embora. E assim eu fiz com Deus. Eu falei, Senhor, tu sabes os meus desejos, tu me conheces, tu sabes minhas condições. Então eu vou te pedir, por favor, faça isso por mim, se for da tua vontade e o teu querer. E aí, eu falei, agora eu já pedi, o Senhor sabe meu coração, meu desejo, eu não vou ficar enchendo o saco de Deus, né? Falando toda hora, pedindo. Eu vou pedir, confiar e esperar. Bem, foi isso que eu fiz, gente. Pedi com todo amor, com toda a confiança ali. E falei, agora, a partir de hoje, eu não vou mais pedir mais. Esse pedido já foi feito, agora eu vou confiar e esperar. Gente, passou a semana, eu continuei com a dor, sabe? Foi pelos meus cálculos, assim, por cima, foi mais ou menos umas 2 semanas que eu continuei com a dor. Só que na segunda semana eu percebi que a dor já não estava tão intensa. Já tava, tipo assim, só conforme eu fazia alguns movimentos bruscos, sabe? E ali eu comecei a observar, na segunda semana, porque na primeira semana eu não senti melhora nenhuma. Na segunda semana, depois da oração, eu comecei a sentir que a dor ela foi sendo aliviada gradativamente. Até que eu falei, quer saber? Se eu tô percebendo que a dor tá sendo aliviada gradativamente, eu não vou ficar pensando mais, eu vou esquecer de fazer minhas coisas. E mesmo com aquelas dores ali, conforme o movimento que eu fazia, eu ia fazendo minhas coisas, até que chegou na terceira semana eu já não senti mais nada, gente. A dor sumiu. E ali eu entendi que Deus tirou aquela dor da minha vida. Eu nunca mais senti nenhuma dor parecida, nem um pouco com aquela dor que eu senti. É como se tivesse tirado uma estaca do meu peito, gente. E eu fiquei muito contente quando eu percebi que a minha oração tinha sido atendida naquele momento, sabe? Eu falei, nossa, realmente Deus ouviu minha oração. Não é possível. Eu ficava desacreditada. Eu falei, nossa, não acredito. Tão rápido, sabe? Porque eu falei, poxa, às vezes as coisas demoram, tem um tempo. Mas não, ali eu percebi aos meus 19 anos que Deus tinha atendido um pedido que eu pedi ali para Deus com muita fé e muita vontade que acontecesse, e realmente eu nunca mais senti aquela dor.
Então isso é muito importante. O segundo pedido que eu fiz para Deus foi quando eu tinha ali meus... Lá no alto assim de 2001, acho que eu estava com 22, 23 anos. Em 2001, eu me vi muito com muita necessidade de trabalhar. Por quê? Porque meu esposo estava desempregado, ele estava desempregado, mas ele fazia alguns trabalhos em casa, que ele era escultor, então ele fazia algumas esculturas em casa, e eu vi a necessidade de voltar a trabalhar. Então eu pedi para Deus, me dar um emprego, e eu arranjei vários empregos que eu ia procurar, então naquela época apareciam vários empregos. Só que os empregos que eu arranjava era tudo emprego que pagava muito pouco, trabalhava muito e ganhava muito pouco. E eu vi assim várias pessoas no meu ciclo de amizade conseguir empregos muito bons, que tinham uma boa remuneração. E uma vez eu falando com uma amiga minha, ela falou assim, olha, na empresa onde eu trabalho, lá tá precisando de pessoas para trabalhar. Só que tem um porém. Lá o patrão não contrata mulheres que têm filhos, porque ele acha que ter filhos atrapalha, assim, né? Porque vai ter que ficar faltando para cuidar do filho. Aí eu falei, nossa, mas eu precisava tanto, mas eu não vou ficar faltando, sabe? Aí eu falei assim, ó, ela falou assim, ó, o que eu posso fazer é conversar com ele. E se ele quiser, ele te contrata. Aí ela foi, conversou com ele, e ele realmente falou que não ia contratar nenhuma mulher com filho, e que no meu caso, eu tinha filho, e ele falou assim que eu contrato ela, vai ser um problema, porque ela vai ter que ficar faltando e tal, não sei o que, então descartou a ideia. E essa amiga, ela ganhava muito bem lá, sabe, nessa empresa. Na época, era uma das amigas que ganhava mais, né, porque essa empresa, ela fazia um bom pagamento, os funcionários e tal. E aí, o que acontece? Valorizava os funcionários na questão de valor de salário, sabe? Então, o que acontece? Aí ela falou assim, olha, infelizmente, ele não quer contratar. Eu falei assim, tenta mais uma vez, sabe? Nisso, gente, eu estava trabalhando como divulgadora externa de uma loja uma loja de bijuteria. E só que lá trabalhava muitas horas e ganhava muito pouco. Tipo, eu estava praticamente pagando para trabalhar, porque eu ganhava muito pouco mesmo, sabe? É uma comissão. Então, às vezes, eu tinha que pagar do meu salário, de condução, alimentação, transporte, tudo. Então, acabava que eu ganhava muito pouco no final. E eu falava, poxa, ela falava os benefícios que tinha essa empresa, que ela trabalhava, e eu ficava cheia de vontade, sabe? Só que eu vi que das 2 vezes que ela falou, e lá estava realmente precisando de ele queria contratar umas moças para trabalhar lá, só que ele não queria nenhuma com filho. Então o que acontece? Eu falei, bom, ela já tentou 2 vezes, não deu certo, foi lá para a 3ª vez. Ele pediu, falou para ela, ó, você conhece alguém para indicar? Ela me indicou novamente, olha, falou para ele, tem uma mulher, uma moça que ela já é casada, nova, ela tem filho, ela tá precisando muito de emprego. Ele falou, não, disse, não, com filho não. Tá bom, aí ela veio de mais uma vez, ele perguntou pra mim se tinha alguém pra indicar, eu indiquei você, e realmente não tem jeito. Tá, gente. E naquele dia eu chorei. Eu falei, poxa, era uma empresa que estava pagando bem, não precisava ter experiência, porque lá todo o serviço tinha um treinamento, e era uma remuneração muito boa. O que eu fiz? Cheguei até Deus e pedi pra ele, falei, Deus, tá nas tuas mãos. Ali tem um impasse, tem alguma coisa que não vai acontecer, porque o chefe não quer contratar a mulher com filho. Eu tô precisando tanto, ele seria tão bom, fiz aquele meu pedido para Deus. Gente, foi como fosse muito rápido, foi muito rápido. E eu lembro que depois dessa oração eu entreguei, que nem eu falei para vocês, eu peço, entrego, confio e espero. Se não for para acontecer, ok, não era para acontecer. Fiz o pedido, não passou nem 2 dias, gente, não passou nem, foi muito rápido mesmo. Ela falou assim, Di, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, o quê? Ela falou assim, meu patrão quer fazer entrevista com você. Eu falei, você tá brincando? Ela falou assim, sim, ele quer fazer entrevista com você. Porque ele pediu pra fazer pediu lá na fábrica pra ver se alguém indicava. Ninguém tinha alguém pra indicar. Porque todo mundo que já tinha indicado, todo mundo que ele já tinha pedido já tinha indicado. Então as pessoas já estavam com falta de indicações. E ele falou novamente pra mim, eu falei, só tem ela, e ela precisa muito. E ela falou que o filho não vai ser um problema porque tem uma pessoa que cuida, que seria o meu esposo que estava em casa. Aí eu falei, tá bom, traz ela pra fazer entrevista. E quando ela me falou, gente, eu só olhei pro céu e fiz assim, obrigada, Deus. Só isso. Por quê? Porque eu já tinha certeza que a partir dessa entrevista ele ia me contratar. Porque ele precisava, e eu também precisava. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu falei assim, o detalhe do filho, pelo fato dele já entender que eu tenho filho, e mesmo assim querer fazer entrevista comigo, eu já vi que Deus aceitou o meu pedido. Então eu fui lá, gente, e fiz a entrevista. Ele explicou os porém, por que ele não queria contratar uma mulher com filho, e eu entendi, falei pra ele ali por que eu precisava e tal, e deu certo. E foi a empresa que eu trabalhei aí durante muito tempo da minha vida. Foi uma empresa que, apesar dos pesares, me deu a chance de conquistar outras coisas, porque o salário era muito bom, e através do salário de lá eu consegui conquistar outras coisas na minha vida, entendeu? Então eu acredito que essa porta, que esse pedido foi Deus que abriu, foi Deus que me deu mediante ao meu desejo, mediante o meu pedido de oração. Bom, o terceiro pedido foi o seguinte.
Passou-se os anos e eu vim a passar pelo processo de separação, de divórcio na minha vida, onde eu tive que sair da casa onde eu morava com meu esposo. Lá a gente se separou de forma consensual, houve um entendimento que não dava mais para vivermos juntos, por várias outras coisas que eu não quero entrar em detalhes aqui no vídeo, porque não é só da minha vida que eu tô falando, da vida de outra pessoa, eu não quero ficar expondo ninguém aqui. Então houve essa separação e eu decidi que eu ia sair da casa. A casa não era minha, a casa era dele, era no quintal da mãe dele que a gente havia construído nossa casa. Então eu decidi sair e recomeçar a minha vida. Gente, quando eu falo recomeçar a vida, eu tô querendo dizer pra vocês recomeçar do zero, sem nada. Então eu saí daquela casa com alguns utensílios que eu tinha, de lençol, algumas coisas pessoais minhas, roupas, toalhas. Peguei, coloquei tudo numa trouxinha e saí. Nesse momento, eu não tinha nem pra onde ir, porque eu lembro que na época a minha mãe me ofereceu pra mim ficar lá, né, na casa dela, só que eu não quis, porque eu não queria incomodar. Eu sempre fiquei muito assim, pensativa, poxa, eu não quero incomodar ninguém, eu vou ter que me virar. Consegui alugar um apartamento. Na época eu fiquei desesperada, né, porque eu queria um cantinho pra me recomeçar a vida, e consegui alugar um apartamento. Gente, quando eu aluguei o apartamento, esse meu ex-marido, ele falou assim pra mim, olha, eu só vou te pedir uma coisa, deixa as crianças ficarem aqui, mesmo que você fique com elas durante o dia, mas deixa eles ficar aqui a casa é grande, cada um tem seu quarto. E eu falei, não, tudo bem, eles podem ficar aqui mesmo, porque eu preciso trabalhar muito agora pra recomeçar minha vida. E foi esse o entendimento que a gente teve. Os meus filhos continuam lá e eu tive que ralar muito pra conquistar, que eu falei pra ele, eu não quero ficar pagando aluguel pro resto da vida, eu preciso reestruturar minha vida, então eu não quero ficar só pagando aluguel, eu preciso ter alguma coisa que é minha. Gente, quando eu fui pensar em ter uma casa, em ter um lugar pra me morar que fosse meu, eu comecei a fazer as pesquisas e eu vi, não é possível, porque era tudo muito caro, tudo era muito caro. E tipo, o salário que eu ganhava dava assim pra mim pagar um aluguel, pra mim me sustentar, pra me ajudar meus filhos, tudo, mas não dava pra me comprar uma casa, entendeu? Então o que eu fiz? E na época também eu estava com restrição no nome, não dava pra financiar e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu falei assim, bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir pra Deus me orientar e me fazer com que esse pedido seja viável. E eu pedi, Senhor, eu quero uma casa, me ajuda, me dê força, me orienta em tudo. Gente, foi uma coisa assim, é como se fosse um estalo, assim, sabe? Eu comecei a pensar de forma automática. O que eu tenho que fazer para conseguir isso? Gente, eu estava aqui, a casa própria estava aqui. Era um abismo muito grande me chegar até aqui. Porque, por exemplo, eu tinha como se eu tivesse R$1 e a casa fosse 500 mil. Era tipo quase impossível. Eu não tinha nenhum dinheiro, eu tive que pagar aluguel, pagar conta, ajudar meus filhos e tudo mais. E eu não tinha um centavo para poder investir numa casa própria. Restrição no nome e tudo mais. E eu fiz uma oração, pedi para Deus me ajudar. Falei, Senhor, eu não tenho condição, por favor, me ajuda. Eu quero ter uma casa própria, eu não quero ficar pagando aluguel pro resto da vida, sabe? Eu tô saindo de relacionamento, mas eu não quero ser um estorvo na vida de ninguém e tal. E foi aí que Deus me deu uma ideia, assim, eu tive aquele despertar de começar a procurar nas imobiliárias. E eu fui numa imobiliária, né, e lá tinha uma pessoa que falou assim pra mim, olha, quanto que você tem de entrada? Eu falei, nada. Você não tem nada de entrada? Eu falei, não, você tem que ter alguma entrada, porque aqui tem alguns apartamentos pela Coab, que a pessoa aceita uma entrada, assim, então você tem que ter pelo menos, na época, 12 mil de entrada. E 12 mil era como se fosse hoje 30 mil, né? Aí eu falei, tá bom então. Aí o que eu comecei a fazer? Fui pra casa, pensei, falei, quer saber? Dinheiro na mão é poder, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de tudo pra poder juntar dinheiro. E eu tive a ideia de começar a trabalhar em outro emprego. Eu saía lá desse serviço às 5 horas da tarde, aí eu arranjei um outro emprego de telemarketing, que era das 6 até as meia-noite, até 11h30 da noite. E eu comecei a trabalhar nesses dois empregos, todo o dinheiro que eu tinha, eu comecei a juntar. Eu conversei com o pai dos meus filhos, ele falou assim pra mim, olha, eu posso te ajudar assim, ó, pode deixar que eu cuido das crianças, tudo que precisar que as crianças precisam, que meu filho precisar, eu banco e você se concentra aí em juntar dinheiro. Eu fui muito grata pra ele, porque, gente, é que nem eu falo pra vocês, uma separação já é dolorida, já é chato, já é ruim. E quando tem briga, confusão e tudo mais, graças a Deus, tudo bem, teve a nossa separação, mas houve um consenso, ele me ajudou muito nesse quesito. Eu posso dizer isso pra vocês de coração aberto. Ele me ajudou, segurou as pontas com os meninos, e todo o dinheiro que eu tive, todo o dinheiro que eu consegui juntar, eu juntava e guardava. Pegava e guardava, não gastava um centavo, gente. Nessa época, eu comecei a evitar até de sair pra não gastar dinheiro. E o que aconteceu, gente?
em menos de um ano eu consegui juntar 7 mil, não, 7 mil foi depois. Em menos de um ano eu consegui juntar uns 6 mil e pouco. Aí consegui, aí eu falei assim, bom, a mulher falou que eu tinha que ter uns 12 mil, né? Pra mim poder ter alguma coisa, pra mim poder ir na imobiliária, eu tinha que ter 12 mil reais. Bom, fui lá na imobiliária, o que aconteceu? Magicamente. Magicamente tinha uma mulher que ela precisava vender o apartamento porque ela tinha voltado com o esposo dela e eles decidiram comprar uma casa melhor lá pra eles e ela queria vender o apartamento. E ela falou assim, olha, eu aceito uma entrada menor. Gente, sabe quanto que ela queria de entrada? 10 mil reais, eu tinha 6 mil. Só que aí a pessoa da imobiliária conversou com ela, falou assim, olha, se ela te dá 6 mil e te paga uma parcela um pouquinho maior, você não aceita? Aí eu falei com a dona da imobiliária, eu falei assim, olha, que parcela maior? O máximo que eu posso pagar por mês é 450 reais. Entendeu? Aí ela falou assim, bom, vou levar a proposta pra dona. Ela levou a proposta pra dona e a dona aceitou, gente. Ela falou assim, não, e outra, ela aceitou que eu pagasse essas parcelas com promissório, então não teve envolvimento de banco nenhum, foi tudo direto com ela. Eu falei assim, você me dá a documentação do apartamento, depois que eu tiver pagado, não tem problema, a gente faz um contrato aqui. E foi isso, foi acordado, gente. Então eu peguei aqueles 6 mil reais que eu tinha juntado ali durante aquele um ano e dei pra ela de entrada, e o restante do apartamento eu fui pagando em 450 reais por mês. Eu fiquei aí uns 2 anos pagando esses 2 anos, uns 2 anos pagando esses 450 reais até dar o valor do apartamento. Esse apartamento, ele tinha uma dívida na Coab e ela me orientou, ó, você vai, o restante dessa dívida você vai ir na Coab e fazer um parcelamento lá que era, como é o nome do parcelamento? Tinha um programa do governo que ele facilitava, por exemplo, apartamentos que estavam com muita dívida, eles faziam um acordo, tipo, para abaixar aquela dívida. Eu só sei que eu paguei essa mulher durante esse tempo e depois estava no meio do processo de pagar ela, tipo, já tinha pagado mais ou menos um ano, eu fui até a Coab, passei o apartamento pro meu nome e refinancei a dívida do apartamento e as parcelas ficou num valor muito baixo, ficou tipo 97 reais por mês. Então eu conseguia pagar a mulher e pagar a Coab. Então, o valor que eu pagava a mulher com o valor que eu pagava a Coab não dava nem o dinheiro que eu pagava de aluguel, gente, de tão barato que ficou. Então, gente, graças a Deus eu consegui, em um ano, que era o que eu tinha proposto na minha vida, em menos de um ano eu consegui entrar num apartamento e pagar pelo que era meu, sem precisar ficar pagando aluguel. Então, esse pedido eu acredito que Deus ouviu com muita atenção, com muito carinho e me deu esse apartamento que é o que eu moro hoje. Hoje, graças a Deus, esse apartamento já está quitado, eu consegui quitar ele já está no meu nome tudo certinho, mas eu falo pra vocês, pra quem não tinha nada, pra quem começou do zero, foi tudo muito, assim, bom, muito fluido, gente. Então eu creio que Deus realizou esse pedido e esse desejo do meu coração. Bom, o quarto pedido foi quando... Ai, gente, esse pedido, eu quero fazer um vídeo separado, que vai ficar muito extenso. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse pedido. Eu sei que o vídeo já tá grande, aí já tá passando dos 25 minutos, mas eu vou falar um pouquinho desse pedido e depois em outro vídeo eu vou falar mais sobre ele. Bom, foi o seguinte... Gente, esse pedido foi assim, eu não vou falar detalhes sobre ele nesse vídeo, eu vou fazer um outro exclusivo, porque é muitos detalhes. Mas assim, eu vou resumir esse pedido. Gente, eu nunca tive condições de viajar, tá? Eu nunca tive condições de sair de São Paulo para canto nenhum, porque todo meu dinheiro sempre foi muito contado, sempre foi para despesa, então eu nunca viajei para canto nenhum. A viagem que eu já tinha feito foi para Itu, na época que eu era casada com meu primeiro marido, e pra Bertioga. Foi os 2 lugares que eu já fui, mas eu digo assim, viagens para mais longe eu nunca fiz. As únicas 2 viagens que eu fiz na vida, antes dessa viagem que eu vou falar pra vocês, foi pra Itu e pra Bertioga. Assim, nessa empresa que eu trabalhava, as pessoas tinham o hábito de viajar para vários lugares, comprar pacotes de viagem e tudo mais. E eu sempre pensava, poxa, como eu queria poder viajar para algum lugar assim, pra também poder sentir aquele negócio bom de viajar para longe, sabe? Só que quando eu fazia as contas do tanto que eu ia gastar para viajar, eu falava, infelizmente, eu nunca vou conseguir viajar, porque é muito caro. Gente, eu começava a fazer as contas dos meus filhos, meu marido e eu, ficava muito caro uma viagem, sabe? Então, eu descartei esse desejo, sabe? Era um desejo que eu tinha, só que eu sempre achei muito impossível. E isso é uma coisa que a gente tem, esse negativismo, essa coisa de não vai dar certo, é uma coisa que eu já tirei da minha vida, gente. Eu não penso mais assim, não vou conseguir porque eu não tenho condições. Eu já penso ao contrário. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu vou pedir pra Deus, se for da vontade dele, que faça com que as coisas dê certo. E foi o que eu fiz. Mesmo eu pensando que não ia dar certo, apareceu uma oportunidade, gente. Porque eu tinha tanta vontade e apareceu uma oportunidade que o meu filho, ele ia fazer uma viagem com a noiva dele. E ele falou assim pra mim, mãe, você quer viajar com a gente? Eu falei, quem sou eu pra viajar? E eles iam pra Cancún, no México.
Pra quem sou eu pra viajar, meu filho? Você acha uma viagem dessa deve ser o olho da cara, fora do país? Eu nunca saí nem aqui pra Bahia, nunca fui pra nenhum canto aqui. Mãe, esquece que você nunca foi. Você quer ir? Só fala sim ou não. Eu falei, quero. Aí ele falou assim, então nós vamos. Daqui, que eles estavam planejando pra viajar em um ano. Ele falou assim, então nós vamos. Você já falou que quer, então vai acontecer. Eu, hã? Se vira, vai acontecer, você vai com a gente. Gente, eu vou contar em um vídeo separado como foi esse processo, como que aconteceu, mas enfim. Eu fui viajar, gente. A viagem aconteceu e eu saí do país. Gente, eu nunca imaginei um dia que eu ia sair do meu país. E eu consegui viajar, consegui aproveitar uma viagem de 15 dias maravilhosa. Fui pro México, pra Cancún. Eu me senti assim, nossa, eu nem acredito que sou eu que é que tá acontecendo, me belisquem. E a viagem aconteceu. Antes dessa viagem acontecer, eu fiz uma oração e pedi permissão e pedi para Deus que se fosse da vontade dele, que era o desejo do meu coração, mas que se fosse da vontade dele, que as coisas começassem a dar certo, que as coisas começassem a fluir. Gente, de uma forma maravilhosa, foi tão maravilhoso como tudo aconteceu, por isso que eu falei que eu preciso contar isso num outro vídeo para vocês. Foi uma forma tão fluida, tão gostosa, que as coisas foram se encaixando assim, ó, tipo, deu certo, vai dar certo, deu certo, vai dar certo, e deu certo. E eu consegui viajar, ficar 15 dias, uma vida assim, sabe, bem gostosa, desfrutando de tudo, aquelas coisas maravilhosas que uma viagem pode oferecer pra gente, uma viagem a passeio, e conseguir ir pra Cancún e ficar 15 dias lá, e foi um presente assim maravilhoso, foi uma coisa assim que eu falo, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, e Deus atendeu esse pedido, liberando, abrindo todas as portas para que dessem certo, e deu certo. Bom, gente, o quinto pedido tem a ver também em relação à casa, foi porque eu vi, assim, eu passei alguns sufocos em relação à moradia, né, bem assim no começo do meu primeiro relacionamento, assim, que eu tive que morar na casa dos outros, passar por algumas situações constrangedoras, algumas coisas assim de humilhação, alguma coisa assim que eu não quero ficar entrando muito em detalhes aqui. E eu sempre tive essa vontade de que meus filhos não passassem por isso, que eles tivessem muita fluidez, que eles pudessem ter moradia, que eles pudessem ter as coisas deles, sem precisar passar por tudo que eu tinha passado, sabe? Então, o que aconteceu? Eu pedi pra Deus que desse, que abrisse as portas para que meus filhos conseguissem ter a casinha deles, que era o desejo deles. E isso também aconteceu de uma forma muito bonita. Os meus 2 filhos mais velhos, eles têm o lar deles, eles conseguiram comprar a casa deles, ter onde morar, sem precisar passar por tudo, aqueles processos de ficar dependendo dos outros, de morando de favor. Então eles conseguiram ter a casinha deles, e isso é um pedido que eu fiz para Deus, e Deus atendeu o meu coração e conseguiu ajudar meus filhos a ter a casa deles através dos esforços, mas Deus abriu as portas e as coisas aconteceram de modo fluido, sem muito desafio, sem muita coisa segurando, sabe? Então eu acredito que isso foi um pedido que Deus realizou, tanto o meu desejo quanto o desejo deles também. Gente, o vídeo já passou aí de 35 minutos, então já tá muito grande, mas assim, eu vou fazer outros vídeos de pedidos realizados, então eu acho muito interessante isso. E também fazer outros vídeos onde eu tive, assim, negativas. E na época eu achava que essas negativas era porque eu não merecia, né? Depois o tempo foi passando e eu percebi que realmente eram coisas que não era pra ser. Então o vídeo de hoje é esse, gente. Depois, com outro vídeo, eu vou estar falando um pouquinho mais detalhadamente sobre essa viagem que eu fiz, que foi um pedido realizado, porque tem muitas coisas, etapas que eu passei assim, que foram liberadas, e eu quero falar isso com um pouquinho de mais detalhes pra vocês, tá? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Beijo, até o próximo vídeo, tchau!